Santo Agostinho. Livro 5. Capítulos 9 e 10. Confissões. Capítulo 9. Enfermo. Em Roma fui colhido pelo flagelo de uma doença corporal, que esteve a ponto de me mandar para a sepultura, carregado de todos os pecados cometidos contra ti, contra mim, e contra o próximo, pecados numerosos e pecados, que se somavam à cadeia do pecado original, pelo qual todos morremos em Adão. Ainda não me tinhas perdoado nenhum deles em Cristo, nem ele havia apagado com sua cruz as inimizades, que contraíra contigo com meus pecados. E como poderia ele desfazê-los por uma cruz de onde eu não via pender mais que um fantasma? Porque tão falsa me parecia a morte de sua carne como verdadeira morte de minha alma, e tão verdadeira a morte de sua carne como falsa a vida de minha alma, que disto se não persuadia. Entretanto, agravando-se as febres, eu estava a ponto de partir e de perecer. Para onde iria eu, se então tivesse que morrer, senão para o fogo, e tormentos merecidos por minhas ações, de acordo com a justa ordem por ti estabelecida? Minha mãe tudo ignorava, mas ausente, orava por mim, e tu, presente em todas as partes onde ela estava, lhe dava ouvidos, exercias tua misericórdia para comigo onde eu estava, restituindo-me a saúde do corpo, ainda que meu coração sacrílego continuasse doente. Nem mesmo estando em tão grande perigo desejei teu batismo. Quando menino eu era melhor, porque então solicitei a piedade de minha mãe, como já recordei e confessei. Mas, para minha vergonha, eu havia crescido, e em minha loucura, zombava dos remédios de tua medicina, que não me deixou morrer duplamente em tal estado. Se o coração de minha mãe fosse transpassado por essa ferida, nunca haveria de sarar. Minha eloquência não é suficiente para descrever o grande amor que me dedicava, e a que ponto seus cuidados para me gerar em espírito eram piores que os que suportava quando me concebeu pela carne. Por isso, não vejo como poderia sarar-se minha morte, em tal estado tivesse ferido as entranhas de seu amor. E onde estariam tantas orações, continuamente repetidas? Estariam em ti, somente em ti. Seria possível que tu, Deus de misericórdia, desprezasses o coração contrito e humilhado de uma viúva casta e sóbria, que frequentemente dava esmolas e servia obsequiosa a teus santos? Que em nenhum dia deixava de levar sua oferenda a teu altar? Que ia 2 vezes por dia de manhã e à tarde à tua igreja, sem faltar jamais, e não para entreter-se em vãs conversas e cochichos de velhas, mas para te ouvir as palavras e para que a ouvisses em suas orações. Poderias desprezar as lágrimas de uma mãe que não te pedia nem ouro, nem prata, nem bem algum terreno e frágil, mas a salvação da alma de seu filho? Poderias, ó Deus, a quem ela devia tudo o que era, poderias desprezá-la e negar-lhe teu auxílio? De nenhum modo, Senhor, pelo contrário, tu a assistias e a escutavas, mas pelo caminho determinado por tua providência. Como poderias enganá-la naquelas visões e respostas, de algumas das quais já falamos, e de outras que passam em silêncio, que ela guardava em seu coração fiel, e que te apresentava em suas orações contínuas como compromissos assinados por tua mão, e que irias cumprir? Porque por tua misericórdia infinita, gostas de te fazer devedor daqueles a quem perdoas todas as dívidas. Capítulo 10. Agostinho e os erros dos maniqueus. Restabeleceste-me, pois, daquela doença, e então salvaste o filho de tua serva quanto ao corpo a fim de poder salvá-lo melhor e mais firmemente. Em Roma ajuntei-me ainda com os que se diziam santos, falsos e enganadores. E não só convivia com os ouvintes, entre os quais se contava o dono da casa em que eu adoecera e convalescera, mas também com os que se chamam eleitos. Ainda então me parecia que não éramos nós que pecávamos, mas não sei que estranha natureza que pecava em nós, por isso minha soberba se deleitava em me ter como isento de culpa, e portanto de todo desobrigado, a confessar meu pecado, quando agia mal, para que pudesses curar minha alma que te ofendia. Antes, gostava de me desculpar, acusando a não sei que ser estranho que estava em mim, mas que não era eu.
Na verdade, eu era tudo aquilo, embora minha impiedade me tivesse dividido contra mim mesmo. E o mais incurável de meu pecado era justamente o não me considerar pecador, preferindo minha execrável iniquidade, que fosses vencido em mim, para minha perdição, ó Deus onipotente, a que vencesses minha alma para minha salvação. Ainda não tinhas posto guarda diante da minha boca, nem porta de proteção ao redor de meus lábios, a fim de que meu coração não se inclinasse para as más palavras nem buscasse desculpas para seus pecados, como os homens prevaricadores. Eis a razão pela qual eu ainda mantinha relações de amizade com os eleitos dos maniqueus. Mas, desesperado de poder progredir para a verdade dentro daquela falsa doutrina, contentava-me a segui-la até encontrar algo melhor, professando-a já com mais liberdade e frouxidão. Nesse tempo, veio-me à mente a ideia de que os filósofos, chamados acadêmicos, haviam sido mais prudentes que os outros por sustentarem que se deve duvidar de tudo, e que nenhuma verdade pode ser compreendida pelo homem. Julguei então que era esse o seu pensamento, como geralmente se crê, não tendo ainda compreendido suas verdadeiras intenções. Quanto a meu hóspede, não me furtei de admoestar sua excessiva credulidade com que aceitava as fábulas de que estavam cheios os livros dos maniqueus. Todavia, tinha mais amizade com tais homens do que com os estranhos à sua heresia. É verdade que já não a defendia com a antiga animosidade, mas sua familiaridade, em Roma havia muitos deles ocultos, tornava-me bastante negligente para procurar outra coisa. Desesperável principalmente de poder achar a verdade em tua igreja, ó Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, verdade da qual eles me afastavam. Parecia-me muito torpe acreditar que tinhas figura de carne humana e que estavas limitado pelos contornos de um corpo comum nosso. E quando queria pensar em meu Deus, não sabia imaginar senão com massa corpórea, pois não me parecia que pudesse existir algo diferente. Esta era a causa principal e quase única de meu erro inevitável. Daqui se gerou também minha crença de que o mal tivesse substância, também corpórea, massa negra e disforme, ora espessa a que chamavam terra, ora tênue e sutil, como o ar, a qual julgava ser um espírito maligno que investia sobre a terra. E visto que minha piedade, por pouca que fosse, me obrigava a pensar que um Deus bom não podia criar nenhuma natureza má, eu imaginava duas substâncias antagônicas, ambas infinitas, a do mal um pouco menor, a do bem um pouco maior, e deste princípio pestilencial originavam-se as demais blasfêmias. Com efeito, quando meu espírito se esforçava por voltar à fé católica, era rechaçado porque minha ideia de fé católica não era correta, e me parecia ser mais piedoso, ó Deus, a quem louvam em mim tuas misericórdias, julgar-te infinito por todas as partes, com exceção de um aspecto, a substância do mal, onde era forçoso reconhecer teus limites, do que julgar-te limitado por todas as partes pelas formas do corpo humano. Também tinha como melhor admitir que não havias criado nenhum mal, o qual aparecia a minha ignorância não só como substância, mas como substância corpórea, por eu não poder conceber o espírito senão como corpo sutil difundido pelos espaços, do que crer que a natureza do mal, tal como a imaginava, procedesse de ti. Também supunha que nosso Salvador, teu Filho unigênito, houvesse surgido para nos salvar dessa substância lucidíssima de teu corpo. A seu respeito, nada aceitava senão o que me sugeria minha louca imaginação. E por isso julgava que tal natureza não podia nascer da Virgem Maria sem se ajuntar com a carne, mas não via como poderia juntar-se à carne sem se corromper. Por isso tinha medo de acreditar em sua encarnação, para não me ver obrigado a julgá-lo corrompido pela carne. Sem dúvida agora, teus fiéis irão sorrir, branda e amorosamente, se lerem estas minhas confissões, mas eu, realmente, era assim.